A primeira noite começou com o barulho. Um som tão baixo que parecia vir de dentro das paredes, como se algo respirasse atrás do reboco antigo. Fortaleza estava abafada, silenciosa, e o ar parecia mais pesado dentro da casa do que do lado de fora. A lâmpada da sala pulsava em intervalos irregulares, como se estivesse tentando acompanhar um ritmo que não era humano. Eu tinha acabado de mudar para aquela casa no fim de junho, atraído pelo preço baixo e pela localização boa demais para ser real. Devia ter desconfiado. Quando fechei a porta do quarto, senti o primeiro aviso. Não ouvi passos, não ouvi porta. Só senti a mudança no ar. Um frio súbito que se espalhou pelas minhas costas, como se alguma coisa estivesse ali, bem atrás de mim, olhando a forma como eu respirava. Respirei fundo, devagar, tentando convencer meu corpo de que aquilo era imaginação. Mas então veio o cheiro. Um odor úmido, parecido com terra revolvida, misturado com algo metálico, como se alguém tivesse arrastado algo enferrujado pelo chão. A casa era pequena, mas naquela noite ela parecia ter crescido, como se os cômodos estivessem se afastando uns dos outros. Quanto mais eu tentava alcançar o interruptor, mais escuro tudo ficava. O corredor, antes curto, parecia se estender em metros impossíveis. E foi no meio desse corredor, enquanto a luz trêmula fazia sombras se contorcerem nas paredes, que eu vi o movimento. Não era uma pessoa, não era um animal, era apenas um contorno, alto demais, magro demais, parado na escuridão, ligeiramente inclinado, como quem se adapta ao espaço de outra casa, outro mundo, outro corpo. Um contorno que, naquela noite, ainda estava escolhendo onde iria se acomodar. E não demorou para escolher. No dia seguinte, os vizinhos perguntaram se eu tinha ouvido aquilo. Disseram com naturalidade, como quem pergunta sobre chuva ou trânsito. Fingi que não, porque não queria confirmar nada que pudesse dar forma ao que vi. A casa tinha pertencido a um homem chamado Juan, desaparecido meses antes, mas ninguém falava disso diretamente. A maioria desviava o olhar, mudava de assunto, ou simplesmente dizia que a casa não gostava de ficar vazia. Passei os primeiros dias tentando racionalizar tudo. Barulhos de estrutura, eletricidade falhando, impressões causadas pelo cansaço da mudança. Mas a cada noite a sensação aumentava. O cheiro, o frio, o peso invisível. Como se algo estivesse caminhando pelos cômodos quando eu fechava os olhos, tocando minhas paredes, escolhendo cantos, se familiarizando. E quando finalmente entendi que aquilo não estava na casa, estava se acomodando em mim, já era tarde demais. Antes que isso prossiga, me diga, de qual cidade você está assistindo agora? Talvez isso me ajude a entender até onde essa coisa consegue chegar. Na terceira noite, acordei com a impressão de que alguém tinha sentado na beira da cama. A pressão era real, tão sólida quanto uma mão humana. O quarto estava completamente escuro e mesmo sem enxergar nada, eu sabia que não estava sozinho. Minha respiração ecoou de um jeito estranho, como se existisse outra respiração se misturando à minha, mais lenta, mais profunda, mais úmida. Estiquei a mão para alcançar o celular, mas quando minha palma encostou na superfície dele, senti outra coisa. Um fio de água gelada escorrendo pelo lençol. Acendi a tela. Nada. Nenhuma infiltração. Nenhum buraco no teto. Só o lençol perfeitamente seco. Mas minha mão continuava molhada. Levantei de repente, cambaleando até o corredor. E foi então que ouvi o som vindo da sala. Um arrastar lento, contínuo, como móveis sendo empurrados por alguém que não entende bem como se usa um corpo. Me escondi atrás da porta do quarto, coração acelerado, tentando controlar a respiração. O arrastar parou. Por alguns segundos não houve nada. Depois, algo respondeu ao meu silêncio. Um sussurro, rouco e torto, pronunciou meu nome, como se estivesse experimentando a língua pela primeira vez. E naquele instante entendi que não era a casa que estava acordada, era a coisa, e ela estava aprendendo.
Passei o dia seguinte tentando encontrar marcas, arranhões, pegadas, qualquer sinal físico que explicasse o som da madrugada. Não encontrei nada, mas isso não trouxe alívio. Trouxe medo, um medo seco, daqueles que não fazem barulho, mas paralisam. À tarde, a vizinha mais velha, Dona Jacira, me chamou no portão. Ela observou meu rosto por alguns segundos antes de dizer com tom cortado: "Você já percebeu, né?" Ele voltou a se mexer. Quando perguntei o que ela queria dizer, seus olhos tremeram, como se ela estivesse revivendo algo. Aquele que estava com o Juan antes dele sumir, ele nunca saiu daí. Ela contou que semanas antes do desaparecimento, Juan falava sobre alguém que entrava na casa sem abrir portas. Alguém que chamava por ele na madrugada, como um eco molhado. Alguém que não tinha forma fixa. Quando os vizinhos arrombaram a porta depois do sumiço, encontraram as coisas de Juan como se estivessem sido reorganizadas por outra lógica. Móveis virados para as paredes, colchão no chão, geladeira aberta e vazia. Nenhum sinal de luta. Só um detalhe: um cheiro forte de terra molhada e ferrugem impregnando tudo. O mesmo cheiro que agora estava entrando pela janela da sala e vindo na minha direção. Na sexta noite, entendi que aquilo não estava apenas me observando. Estava me imitando. Quando passei pelo corredor, vi meu próprio reflexo no espelho, mas atrasado. Meus movimentos eram instantâneos, mas o reflexo reagia milésimos depois, com um pequeno descompasso, como se estivesse tentando aprender a ser eu. A luz oscilou e o reflexo sorriu sozinho. Meu rosto não sorriu. Desviei o olhar por um segundo e, quando voltei, o reflexo já não estava ali. O espelho mostrava o corredor vazio, mesmo com meu corpo parado diante dele. Um frio percorreu minha coluna. Algo respirava atrás de mim, tão próximo que senti o calor deslocado do ar. Fechei os olhos. O chão tremeu de leve, como se algo grande estivesse se erguendo. O cheiro ficou mais forte. Uma mão, não humana, não firme, tocou meu ombro com dedos longos demais, frios demais, pacientes demais. A coisa se aproximou do meu ouvido e repetiu meu nome com precisão perfeita, agora sem erros, sem atraso, como se tivesse concluído seu aprendizado. E pela primeira vez eu entendi o que ela realmente queria. Não a casa, não o espaço. Ela queria substituição. E naquela noite, quando abri os olhos, meu reflexo tinha voltado, mas eu não.